Algo está a acontecer nos bastidores do Ministério Joyce Meyer que ninguém previu. Após 2 décadas na Daystar TV, Joyce desapareceu subitamente da estação em 2025. O motivo oficial foi mantido em segredo, mas documentos vazados contam uma história diferente. Desta vez, as acusações são graves e vão além das questões financeiras. O seu ministério está a esforçar-se para encontrar novas plataformas enquanto lida com uma queda significativa de audiência. Fontes internas dizem que este pode ser o início do fim. A mulher que construiu um império de 100 milhões de dólares enfrenta agora o seu momento mais negro. O que aconteceu realmente na Daystar? Joyce Meyer nasceu como Pauline Joyce Hutchison, a 4 de junho de 1943, no sul de St. Louis. Estávamos no início da Segunda Guerra Mundial e a cidade estava mergulhada em mudanças, mas a sua casa parecia ainda mais opressiva. O pai mecânico foi convocado para o exército no mesmo dia em que ela nasceu. Partiu quase imediatamente e esteve fora durante 3 anos, de junho de 1943 a junho de 1946. Quando finalmente regressou à casa, já nada era como antes. A guerra tinha marcado algo de sombrio dentro dele. Bebia mais, falava menos e carregava uma raiva que preenchia todas as divisões. O dinheiro já escasseava e agora o peso emocional agravava-se. Os quarteirões operários, à sua volta, podiam parecer unidos e estáveis, mas dentro da sua casa só havia tensão. O medo, que se instalou naqueles primeiros anos, permaneceu com ela, camada a camada, tornando-se o alicerce da sua infância. À medida que crescia, o trauma interno do seu pai começou a transbordar por toda a parte. O seu hábito de beber transformou-se em controlo e, em seguida, em abuso. Joyce tinha cerca de 5 anos quando as regras começaram a parecer estranhas. Em breve, os castigos tornaram-se mais severos e o isolamento começou. Ela observava outras crianças a brincar livremente enquanto vivia numa casa onde até pequenos erros acarretavam consequências graves. Em 1946, quando tinha apenas 3 anos, conta que o abuso sexual já tinha começado. Era um segredo que vivia nas paredes. Sua mãe assustada e magoada pelas próprias batalhas contra ele, manteve-se em silêncio. Aquele silêncio só piorou tudo. Joyce cedo aprendeu que ninguém viria ajudá-la, e isso fez com que se sentisse presa num mundo do qual não conseguia escapar. Entretanto, a força da sua mãe foi se desvanecendo aos poucos. Anos a ser agredida, culpada e ignorada desgastaram-na. Quando Joyce tinha 7 anos, já seguia pela vida sem o apoio de uma mãe presente. Ela carregava as suas próprias emoções, a sua própria dor e o fardo do que acontecia à porta fechada. Havia dias em que procurava conforto e não encontrava nada. Momentos em que a sua mãe saía do quarto em vez de entrar. Cada vez que isso acontecia, Joyce sentia mais um pequeno pedaço de si a desprender-se. A solidão moldou-a e a dor manteve-se. Mesmo assim, algo dentro dela começou a procurar um tipo de luz diferente. Esta luz surgiu pela primeira vez quando ela tinha 9 anos. Em 1952, sentada numa pequena escola no sul de St. Louis, abriu uma Bíblia e começou a lê-la sozinha. Parecia uma porta silenciosa para um lugar mais tranquilo. As palavras sobre amor e perdão soavam como mãos bondosas que se estendiam na sua direção. Ela continuou a ler, e aos poucos ela começou a sentir uma nova força entrar na sua vida. Depois algo se agitou no seu coração e tornou-se uma cristã renascida. Por um instante, teve esperança de que isso dissipasse a escuridão que envolvia a sua casa. Mas na mesma noite em que regressou da igreja, o abuso continuou. Em vez de proteção à sua fé, fê-la sentir-se ainda mais sozinha, porque a família ainda parecia religiosa por fora. Por dentro, nada mudou. Os abusos começaram a acontecer cerca de 1 vez por semana e prolongaram-se durante quase 1 década.
Esses anos de 1952 a 1962 foram repletos de um silêncio tão profundo que quase a engoliu. Os abusos agravaram-se com a idade. Joyce contou mais tarde que o pai a agredia pelo menos uma vez por semana, dos 10 aos 18 anos. Isto totalizou mais de 200 incidentes, cada um deixando uma marca que mais ninguém conseguia ver. Usava o medo para mantê-la em silêncio. Usava mentiras para fazê-la sentir culpada. Ele disse-lhe o que aconteceria se ela contasse. E ela acreditou nele. Chegou a assediar outras raparas da vizinhança. Mas Joyce era quem suportava os ataques mais frequentes. Tudo era cuidadosamente planeado. Tudo dependia do silêncio. E o silêncio parecia interminável. Por volta do início da adolescência, algo ainda mais sombrio entrou em cena. O seu pai começou a usar pornografia para a controlar. Obrigou-a a assistir, para a confundir, para destruir o seu sentido de identidade. Fê-la sentir-se estranha perto de outras crianças envergonhada diferente. O seu desempenho escolar piorou. Ela deixou de convidar amigos para casa, porque sabia o que ele podia fazer. Quando fez 12 anos, acreditava que não valia nada. Não apenas pelo que fazia, mas pelo que lhe dizia todos os dias. Cada insulto corroía a sua mente. Cada ameaça fazia-a sentir-se mais vulnerável. E o sofrimento silencioso da sua mãe, ao fundo, só intensificava a solidão. A culpa, o medo e a confusão envolviam a sua vida como uma corda bamba. O silêncio da sua mãe era uma das feridas mais profundas. Joyce ansiava por alguém que a defendesse. Fiava, mas a sua mãe estava presa na sua própria teia de medo. Escolheu o silêncio, porque não suportaria a vergonha que sentiria se falasse. Anos depois admitiu. Ela disse que não conseguia enfrentar o escândalo. O pedido de desculpas chegou tarde demais. Não conseguiu apagar as noites em que Joyce se sentiu abandonada na sua própria casa. Aquele silêncio ensinou-lhe a lição mais difícil da sua juventude. Por vezes, a pessoa que espera que a proteja não o consegue fazer. Aos 18 anos, em 1961, fugiu finalmente. Saiu de casa com a dor ainda recente e as recordações ainda dolorosas. Tinha pouco dinheiro e nenhum apoio real. Trabalhava como secretária numa seguradora local, aceitando qualquer emprego que a ajudasse a sobreviver. Mesmo depois de sair de casa, o medo continuou a persegui-la. Os anos de abuso tinham incrustado ansiedade e desconfiança na sua vida. Mas no instante em que pôs os pés fora daquela casa, respirou fundo pela primeira vez, ainda que timidamente em busca da liberdade. O seu primeiro casamento aconteceu muito rápido. Era jovem e estava desesperada para que alguém a tratasse de forma diferente. Em vez disso, acabou com um homem a quem mais tarde chamou de burlão. Ele mentiu, ele fez batota, ele roubou, abandonou-a 2 vezes, uma delas na Califórnia com apenas 10 cêntimos e uma caixa de refrigerantes. O casamento durou 5 dolorosos anos, até terminar em 1966. Regressou à casa dos pais, um lugar já marcado por memórias antigas. Logo de seguida, casou pela segunda vez, na esperança de encontrar estabilidade. Mas isso também veio acompanhado de tempestades emocionais. Estes primeiros relacionamentos deixaram-na magoada, amargurada e irritada, sem saber para onde ir a seguir. Em 1965, com apenas 22 anos, teve a sua primeira filha, Laura. Vivia num apartamento minúsculo e trabalhava a tempo inteiro como caixa de banco. Mal tinha dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas. A depressão insinuou-se na sua vida, traumas antigos misturados com novas responsabilidades, e o peso disso oprimia-a diariamente. A terapia ajudava em alguns momentos, mas nunca chegou à raiz da sua dor. Sentia-se perdida nos seus próprios pensamentos, lutando contra a raiva, o medo e a culpa. Alguns dias eram tão difíceis que ela tinha dificuldade até em fazer coisas simples. Mesmo no meio de toda aquela escuridão, ela começou lentamente a aproximar-se da fé novamente.
Demorou anos, mas aqueles pequenos passos tornaram-se o início da sua cura e o alicerce do ministério que iria construir no futuro. Joyce Meyer tinha 33 anos em 1976, quando aconteceu algo que a marcou para o resto da vida. Conduzia para o trabalho de manhã cedo, cansada e frustrada, rezando da mesma forma que já tinha rezado muitas vezes antes. Depois, algo mudou. Mais tarde, contou que ouviu o seu nome ser chamado 3 vezes de forma clara e pessoal, enchendo o seu carro com uma presença que a abalou, assustou-a e emocionou-a ao mesmo tempo. Era cristã desde a infância, mas sentia-se vazia naqueles anos, quase perdida na sua própria rotina. Aquele dia foi diferente. Parecia uma voz que chegava diretamente aos lugares onde ela se mantinha em silêncio. Ela voltou para casa nessa noite, sentindo-se quase embriagada pelo Espírito de Deus. Aquele sentimento permaneceu com ela. Enraizou-se nos seus ossos e mudou a forma como ela orava, como lia as Escrituras e até como se entendia a si própria. Foi o momento que a impulsionou de alguém que acreditava silenciosamente para alguém que procurava direção e ação. Logo após esta viragem, ela começou devagar. Reuniu alguns colegas de trabalho durante a hora de almoço e abriu a Bíblia com eles. Ela tinha perguntado ao seu pastor o que estudar primeiro, e ele indicou-lhe uma Bíblia de referência em cadeia Thompson. Ela abriu a igreja em João 1:1 e começou a ensinar a partir daí. No início, eram apenas 25 ou 30 pessoas, mas continuavam a regressar todas as terças-feiras à noite, independentemente de chover ou nevar. Gostavam de como ela falava sobre os problemas que enfrentavam em casa e no trabalho. Ela falou sobre as suas próprias dificuldades. Foi honesta quando estava a aprender algo difícil. O grupo cresceu tão depressa que ela acrescentou outro estudo às quintas-feiras à tarde na casa de uma amiga. Este segundo grupo funcionou durante 5 anos. As pessoas participavam porque as lições pareciam reais, simples e ligadas à vida que levavam. No início da década de 1980, ela e o marido juntaram-se ao Life Christian Center em Fenton, Missouri. Era uma igreja pequena e com dificuldades, com apenas cerca de 30 pessoas. Joyce iniciou um estudo bíblico para mulheres em sua casa, esperando que aparecessem poucas. Em vez disso, 115 compareceram ao primeiro encontro. Em pouco tempo, o número de participantes chegou aos 500 por semana. O pastor Rick Shelton apercebeu-se da sua energia e convidou-a para substituir o pastor aos domingos. O seu testemunho sobre ter sobrevivido a abusos tocou as pessoas profundamente. Em 1980, ordenou-lhe pastora associada, o que era raro para uma mulher naquela época. Aconselhava pessoas que carregavam feridas como as que ela carregava. Ela também ajudou a apresentar um programa de rádio de 15 minutos com Shelton, falando sobre a cura emocional através das Escrituras. Aquele breve programa plantou as sementes para algo muito maior. Em 1983, aos 40 anos, lançou o seu próprio programa de rádio, chamado Life in the Word, Vida na Palavra. Inicialmente, foi transmitido numa única emissora em St. Louis, mas rapidamente se espalhou. Em pouco tempo, o programa estava a ser transmitido em 6 estações de rádio no Midwest, alcançando ouvintes em locais como Chicago e Kansas City. A sua voz destacava-se porque ela não escondia o que tinha passado. Falava abertamente sobre ter sido abusada. Falou abertamente sobre o medo, a vergonha, o trauma e como aprendeu a respirar novamente. O programa tinha apenas 15 minutos de duração, mas impactou profundamente as pessoas. Em 1984, a sua audiência tinha aumentado 50%. Para muitos ouvintes, sobretudo, mulheres que tinham sido magoadas, aqueles 15 minutos representaram a sensação de que finalmente alguém as compreendia. A sua honestidade transformou vidas. As pessoas escreveram-lhe a dizer que se sentiram compreendidas pela primeira vez. Contou como o pai a violou pelo menos 200 vezes desde a infância até completar 18 anos. Ela não contou estas histórias para chocar ninguém.
Ela contou-as para mostrar que a cura era possível. Em meados da década de 1980, ela recebia centenas de cartas por semana de pessoas a pedir gravações de aconselhamento, orações ou simplesmente palavras de encorajamento para ultrapassar mais um dia. A sua coragem ajudou muitos cristãos a falar abertamente sobre traumas pela primeira vez. Em 1985, a procura pelo seu trabalho tornou-se excessiva, enquanto ainda desempenhava as funções de pastora associada. Demitiu-se e fundou oficialmente a Life in the Word, como um ministério independente sem fins lucrativos. Inicialmente, ela geria-o a partir de sua casa. Todo o dinheiro vinha dos ouvintes, cerca de $50.000 por ano no início. O crescimento foi rápido. Ela contratou funcionários. Trouxe o marido Dave para ser gestor de negócios. A equipa trabalhou longas horas para dar conta de cartas, pedidos de fitas e pedidos de aconselhamento. Em agosto de 1985, o ministério foi legalmente organizado e em maio de 1986 recebeu o seu estatuto de isenção fiscal. Era pequeno, mas a base era sólida e pessoal. Durante estes anos, ela lançou a sua série de rádio Campo de Batalha da Mente. Esta série mudou tudo. Ela falava sobre o tipo de batalhas que a maioria das pessoas escondia. Falou sobre a depressão, o medo, as memórias traumáticas e os pensamentos que tiravam o sono às pessoas. Só em 1986 foram vendidas mais de 10.000 cassetes desta série. Os ouvintes disseram que as cassetes os ajudaram a respirar melhor, a dormir melhor e a retomar o controle das suas mentes. A série acabou por se tornar um dos seus livros mais vendidos. Mas, naqueles primeiros anos, era simplesmente a voz dela a chegar a lugares sombrios que as pessoas pensavam ter de enfrentar sozinhas. A sua ascensão não foi silenciosa. Em meados da década de 1980, alguns líderes religiosos locais começaram a criticá-la por falar sobre prosperidade. Diziam que ela fazia com que a fé parecesse um caminho para o dinheiro. Os jornais de St. Louis publicaram artigos questionando a sua mensagem. Temiam que pudesse enganar as pessoas, especialmente aquelas que já enfrentavam dificuldades financeiras. À medida que o seu ministério crescia, também as críticas aumentavam. Alguns acusavam-na de promover um tipo de ensinamento do tipo nomeie e reivindique. Os debates perseguiram-na durante décadas. Mesmo assim, continuou a lecionar, porque acreditava que a sua mensagem ajudava as pessoas a ultrapassar o medo. Em 1993, com 50 anos, entrou para a televisão. Lançou o programa Enjoying Everyday Life nos canais WGN, TV e BET. Inicialmente, era um programa local de 30 minutos. Em 2 anos, chegou a cerca de 1 milhão de pessoas por mês. O seu estilo direto e emotivo fazia com que os telespectadores parassem para ouvir. Ela falava sobre o seu próprio passado, de uma forma que fazia as pessoas sentirem que não estavam sozinhas. Em 1997, o programa era transmitido em 20 países via satélite. Ela reencenou cenas para ajudar os telespectadores a compreender o trauma. Algumas estações chegaram mesmo a tirar o seu programa do ar durante algum tempo por considerarem o conteúdo demasiado pesado para crianças. Ela manteve a sua posição. Ela acreditava que a honestidade trazia a cura. O seu ministério continuou a expandir-se. Em 1997, mudaram-se para uma nova sede de $20 milhões em Fenton, no Missouri. O dinheiro veio de mais de $100 milhões em doações ao longo do tempo. O novo campus tinha um estúdio de produção que lhe permitia criar mais de 300 episódios do seu programa todos os anos. Tornou-se o coração do seu trabalho, transmitindo a sua mensagem através de continentes e línguas. Ela continuou a partilhar abertamente sobre a sua vida pessoal. Falou dos seus 3 divórcios e da infidelidade no seu segundo casamento. Ela usou cada erro
e cada cicatriz para ajudar outras pessoas a sentirem-se menos envergonhadas. Nem todos concordavam com os seus métodos, mas a sua honestidade continuava a atrair os espectadores que enfrentavam a mesma dor. Em 2000, ela e o marido abriram o St. Louis Dream Center. Abrangia 100 acres e tornou-se um local de acolhimento para pessoas que lidavam com traumas, dependência de drogas e pobreza. Ofereciam recuperação para tóxico-dependentes, programas de alimentação, apoio extracurricular e habitação para homens que precisavam de um lugar para reconstruir as suas vidas. O centro ajudava mais de 5.000 pessoas por ano. Mas com este crescimento, veio também um maior escrutínio. Em 2002, o ministério arrecadava 110 milhões de dólares por ano. Surgiram relatos sobre um jato Learjet de 10 milhões de dólares, utilizado para viagens do ministério e outras despesas de luxo. Estas histórias suscitaram debates sobre o ensino da prosperidade e a transparência. O percurso de Joyce Meyer como escritora começou em 1986 com o livro Tell Them I Love Them. Diz-lhes que os amo. E uma vez que começou ela, nunca mais parou. Em 2010, ela já tinha ultrapassado a marca dos 100 livros, algo que apenas alguns autores cristãos tinham conseguido. O seu livro mais famoso, Campo de Batalha da Mente, causou um impacto inesperado. Vendeu mais de 30 milhões de exemplares em todo o mundo e manteve-se nas listas de best-sellers cristãos durante mais de 500 semanas, quase 10 anos. Só em 2010, ela teve 5 livros, em simultâneo, no topo das listas de livros mais vendidos. E Publishers Weekly noticiou posteriormente que Campo de Batalha da Mente ultrapassou a marca dos 2 milhões de exemplares vendidos em 2011, e este número continuou a crescer. Aos poucos, o seu nome tornou-se reconhecido nos lares cristãos de todo o mundo. E os seus livros deram origem a conversas que antes eram silenciosas. O seu livro Beleza em Vez de Cinzas foi lançado em 2011 e trouxe novos e dolorosos detalhes sobre as ameaças do pai para a silenciar. Explicou como o medo de ser trancada a manteve em silêncio durante anos. O livro foi mais do que um testemunho. Ajudou milhões de leitores a compreender o trauma e a cura de uma forma mais clara. Muitos sobreviventes disseram que lhes deu força e abriu espaço para que as igrejas falassem sobre o abuso de forma honesta em vez de o ignorarem. O alcance do seu ministério estendeu-se a trabalhos de ajuda humanitária em grande escala. Em 2010, o Ministério Joyce Meyer declarou um patrimônio de 110,5 milhões de dólares. Após o terremoto no Haiti, nesse ano, que matou mais de 200 mil pessoas, a sua organização ajudou a distribuir 5 milhões de dólares em alimentos, água e material médico a quase 50 mil sobreviventes. Isso foi apenas uma pequena parte do que fizeram. A sua equipa construiu centenas de casas na Vila dos Milagres, dando abrigo permanente a famílias haitianas. Estes projetos mostraram a dimensão do seu impacto, mas também levantaram questões. As pessoas questionavam se os fundos eram utilizados de forma responsável, especialmente porque um ministério tão grande necessitava de uma estrutura financeira sólida. Em 2009, o seu ministério juntou-se ao Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira, SFA, na sigla em inglês, após uma investigação do Senado sobre os gastos das mega-igrejas. O SFA exigiu auditorias rigorosas e transparência pública. Os relatórios mostraram que mais de 90% do dinheiro do ministério era destinado a trabalhos sociais e de caridade. Esta foi a forma que encontraram para demonstrar que estavam a tentar melhorar. A acreditação veio em parte devido a controvérsias anteriores, incluindo a compra de uma sanita de mármore de 23 mil dólares com dinheiro do ministério. Este detalhe espalhou-se por toda a parte e tornou-se um símbolo de crítica. No entanto, os relatórios da SFA também mostraram medidas para uma gestão de despesas mais criteriosa, juntamente com ajustes nos salários e royalties. Em 2012, a conferência Women Arise em St. Louis atraiu quase 20 mil mulheres. Joyce partilhou a sua história sobre o abuso que sofreu no seu primeiro casamento.
e falou sobre como Dave, o seu segundo marido, a ajudou a recuperar de anos de traumas emocionais. O evento quebrou o silêncio em torno de questões que muitas igrejas evitavam. Os sobreviventes falaram em painéis e os conselheiros deram dicas práticas de como obter ajuda. Foi das primeiras vezes que um encontro tão grande abriu espaço para conversas tão difíceis. O seu ministério expandiu-se para além da pregação e das conferências. Em 2015, ela juntou-se à International Justice Mission para combater o tráfico humano. Juntos, resgataram mais de 1.000 vítimas. Financiaram operações policiais, prestaram assistência jurídica e construíram casas de acolhimento. Joyce costumava dizer que o seu passado moldou o seu desejo de proteger os outros. Cada resgate significava uma criança ou um adulto que finalmente acordava sem medo. Estes esforços mostravam quanta dor oculta existia em todo o mundo e o quanto o seu trabalho missionário desejava confrontá-la. Em 2020, o seu canal de YouTube ultrapassou 1 milhão de subscritores. Partilhava ali histórias pessoais, incluindo o período em que aos 20 e poucos anos esteve perto de tirar a própria vida. Disse que o trauma e a depressão a levaram a um ponto de ruptura até que um amigo interveio. A sua honestidade ajudou pessoas que se sentiam presas pelas mesmas emoções. Isto fez dela uma das poucas líderes cristãs dispostas a falar sobre saúde mental sem vergonha. Entre 2015 e 2020, o seu ministério financiou discretamente 100 adoções de crianças sobreviventes de abusos, custeavam honorários, advocatícios ofereciam aconselhamento e apoiavam as famílias adotivas. Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar destas histórias, mas cada adoção representava um novo começo para uma criança que tinha sofrido. O ministério raramente divulgava este programa. Simplesmente ajudaram onde era necessário. Mas o seu ministério também enfrentou duras críticas. Em novembro de 2003, o St. Louis Post-Dispatch publicou uma reportagem de investigação em 4 partes mostrando que Joyce ganhava $900 mil por ano e Dave $450 mil. A investigação revelou ainda que os donativos para o ministério ajudaram a pagar uma casa de $2 milhões e outras 4 casas no valor de mais $2 milhões para os filhos. A sede da organização, avaliada em $20 milhões, estava repleta de mobiliário que custava $5,7 milhões. A sanita de mármore, de $23 mil, foi o detalhe que chocou toda a gente. Muitos questionaram: como é que um ministério que arrecadava mais de $100 milhões em donativos anualmente poderia justificar tais despesas? A reação negativa foi intensa e propagou-se rapidamente. Em 2007, o senador Chuck Grassley iniciou uma investigação contra Joyce e outros 5 teleevangelistas. Eram conhecidos como os 6 de Grassley. A investigação analisou jatos privados, contas no estrangeiro e gastos de luxo. O ministério Joyce Meyer gastava cerca de $100 milhões por ano, pelo que o escrutínio foi intenso. O ministério de Joyce foi um dos 2 únicos que atendeu integralmente todos os pedidos. A investigação não revelou atividades ilegais, mas levou o ministério a implementar uma maior supervisão e mais transparência pública. Mais controvérsia surgiu quando as auditorias revelaram que tinham sido gastos $500 mil em cirurgias plásticas para os membros da equipa em 2005. Os críticos disseram que a ideia de melhorar a imagem de alguém para o trabalho ministerial soava como uma desculpa. Mais reportagens surgiram em 2009 e aumentaram a pressão sobre o ministério para que se explicasse. Estes momentos tornaram-se pontos de discussão para grupos de fiscalização e doadores que questionavam se os valores do ministério estavam a mudar. Em 2010, Joyce tinha faturado cerca de $30 milhões com os lucros dos seus livros. Embora o seu salário tivesse descido para $250 mil, o seu novo sistema de royalties rendeu-lhe mais do que antes. Alguns chamaram-lhe enriquecimento pessoal. Outros disseram que era justo, pois os livros eram da sua autoria. Ainda assim, o ministério enfrentou uma quebra nas doações
e até teve de cortar alguns programas de divulgação durante algum tempo. Os anos de críticas levaram a reformas reais. Em 2009, o Ministério acrescentou mais mecanismos de supervisão, publicou relatórios financeiros anuais e formou um conselho administrativo onde a maioria dos membros não tinha qualquer parentesco com Joyce ou Dave. Estas alterações melhoraram a sua nota de responsabilidade para C. Não era perfeito, mas representava um passo em direção a uma estrutura mais clara. O Ministério manteve o seu estatuto de isenção fiscal e nenhuma ação judicial foi interposta. Em seguida, veio o escândalo da Daystar. Em 2024, a jornalista Julie Roys relatou que Johnny Lamb, presidente da Daystar Television Network, ignorou os abusos sexuais sofridos pela neta entre 2020 e 2021. Documentos internos e fontes familiares afirmaram que os alertas foram ignorados. A notícia espalhou-se rapidamente. Joyce apresentava o seu programa na Daystar há quase 20 anos. Em janeiro de 2025, suspendeu as suas emissões alegando que não podia continuar ligada a uma estação que enfrentava acusações tão graves. O seu passado tornou essa questão pessoal. Ela afastou-se do caso até que as autoridades o pudessem resolver, e muitos viram a sua decisão como uma demonstração de firmeza. Depois de deixar a Daystar, transferiu o seu programa para a TBN Lifetime e YouTube. Estas plataformas levaram os seus ensinamentos diários a mais de 500 mil espectadores por dia. Perdeu cerca de 10% da audiência que tinha no Daystar, mas o seu alcance digital cresceu especialmente entre os mais jovens. O YouTube oferecia sessões de perguntas e respostas ao vivo devocionais e um espaço para conversas mais abertas. No final de 2025, os seus programas estavam firmemente estabelecidos na TBN e na Lifetime. A sua presença online só se fortaleceu. O conflito com a Daystar expôs problemas mais profundos na própria estação. Jonathan Lamb, filho de Johnny, acusou-a de má conduta financeira, incluindo o uso de um cartão de crédito da Daystar para pagar uma lua de mel de $100 mil em 2023. Afirmou ainda que Johnny ganhava mais de $1 milhão por ano e mantinha os registros de folha de pagamento em sigilo. A Daystar negou todas as acusações, alegando que uma empresa independente aprovou o seu pagamento. Mas os documentos judiciais mostraram que Marcus Lamb tinha instruído que o salário dela era igual à soma dos salários de ambos após a sua morte. As tensões familiares culminaram na demissão de Jonathan e em mais desentendimentos públicos. Estes momentos fizeram Joyce recordar as suas próprias controvérsias financeiras passadas e ela passou a apoiar publicamente leis mais rigorosas para a proteção das crianças nos ministérios. A 14 de novembro de 2025, o seu devocionário diário foi intitulado A Disciplina Traz Recompensa. Ela falou sobre integridade e sobre manter a honestidade em tempos difíceis. Ela não mencionou o nome da Daystar, mas as suas palavras refletiram a situação. Ela partilhou histórias bíblicas de pessoas que sofreram injustamente, mas permaneceram firmes na fé. Mais de 400 mil pessoas descarregaram esta mensagem devocional numa semana. Tocou pessoas que a acompanhavam em mais uma fase de conflitos e mais uma vez a sua capacidade de conectar a luta pessoal com a verdade espiritual cativou o seu público.